Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos da obra Despertar do Espírito. Hoje, estudando o capítulo, na nossa lição 26, nós vamos estudar aí a proposta que a Joana traz dos relacionamentos humanos. Ela vai falar muito da energia, da importância dessa troca, né, da psique, da alma, do espírito como um todo, para realizar a própria vida. Né? Ela coloca nesse capítulo que se relacionar é a própria vida, é fazer a vida acontecer. Quando a gente pensa nessa proposta da Joana, né, que ela coloca nesse capítulo, no início do capítulo 7, é um capítulo, a cabeça do capítulo é curta, mas com alguns detalhes bem interessantes. Ela vem mostrar que nós, o espírito, quando estamos evoluindo na nossa função animal, na fase animal, a predominância dos instintos, a função afetiva, ela está muito em função da nossa biologia, ela está muito ligada à questão somática. Ela fica muito presa à necessidade de manutenção da vida física. Então, predomina a função afetiva, ela tem poucas expressões. Ela parece muito relacionada a afetos que protegem essa estrutura física ou premiam essa estrutura física. Ela não tem uma função de desenvolvimento da psicologia, como é no humano. Ela tem uma função mais de manutenção da vida física, não no sentido de manter aquele corpo físico funcionando e garantir aquela reencarnação. Então, ela está mais ligada à busca dessa alimentação, à luta e à fuga ante os perigos da selva, a procriação, né, que também vai ser premiada a partir dessa realidade, e a manutenção da espécie. Então, você vê muito predomínio da agressividade, do medo no animal, no sentido de lutar, fugir, se esquivar, agredir. É tudo muito ligado, são afetos relacionados à manutenção dessa vida física. Então, ele não tem muita plasticidade, ele não gera complexos dentro da estrutura animal. As ideias relâmpagos, elas não geram moldes vivos emocionais dentro da psique, como é no ser humano, que tem a capacidade de gerar complexos pela troca com outra criatura humana, onde, por exemplo, na educação dos pais, você recebe as vibrações ali da personalidade dos pais, e aquilo instala essas personalidades dentro de nós, ao mesmo tempo quanto a própria capacidade de produzir o pensamento contínuo, quando geram as monoideias ou as fixações, ou experiências emocionais usinadas pela própria mente, com condições hipnóticas muito profundas, ela também é capaz de gerar, em processos auto-hipnóticos e às vezes auto-obsessivos, complexos também dentro da psique, as fixações, as formações parasitárias. Quando nós estamos no período animal, a estrutura psicológica, a afetividade, ela é mais empobrecida nessas expressões e ela é fragmentária. Ela não consegue fazer essas ilhas de consciência com a riqueza que tem as ilhas de consciência na criatura humana, cuja afetividade vai ter uma função primordial para o desenvolvimento da personalidade. No animal, não. Se o animal ele recebeu o alimento inicialmente ali no início da sua jornada, se ele não recebe o afeto dos pais, a psicologia dele vai fluir do mesmo modo, dentro da sua lógica animal biológica, e ele não desenvolve patologia nenhuma, como é no ser humano. Se você faz com o ser humano, ele fica com trauma de abandono, pode se tornar um psicopata, fica com feridas emocionais, porque aquele espaço ele não é nutrido só pelo leite da mãe. Ele é nutrido também pelo afeto da mãe e do pai, que nutre aquele espaço. Isso se dá pela conquista da realização do pensamento contínuo, que no animal, no pensamento fragmentário, não ocorre. Quando o animal começa a fazer essa transição para a criatura humana, já vivendo nos grupos, né, para garantir essa sobrevivência na selva, você vê os animais andando em bandos, em núcleos, né, em grupos de animais, mas tudo ainda muito voltado para uma realidade biológica, preso ainda nessa realidade das ideias relâmpago. Quando isso começa a ser rompido, um dos primeiros indícios do surgimento dessa psique afetiva, quando começa a surgir os primeiros indícios de formação de pensamento contínuo,
na transição do animal para a relação humana é quando nós começamos a ver na criatura biológica animalizada os primeiros indícios de enterrar os seus mortos. Quando a criatura humana, o animal ele não enterra seus mortos. As carcaças dos animais, elas servem de alimento para outros animais. Quando começa a surgir uma psicologia, começa também a ter essa honra pelo descendente, pelo ancestral. Começa a ter uma relação afetiva que começa a caracterizar o surgimento de uma afetividade onde a criatura humana passa a enterrar nos seus clãs. Isso vai demonstrar um investimento afetivo naquela imagem, onde tem um investimento de libido afetivo naquela imagem e começa a ter consciência afetiva da relação. Não é uma relação mais biológica. É uma relação também que passa agora por um simbolismo afetivo, quando o indivíduo passa a cultuar os seus mortos, a enterrar aqueles que caminham com ele. No primitivo, a falta de interação do desencarnado gera muitos prejuízos. Quando nós passamos a enterrar os nossos mortos, entrando no pensamento contínuo, cultuando essa imagem afetiva que ficou do vínculo, ou seja, é o surgimento do vínculo afetivo. Eu só choro uma morte porque eu tenho um vínculo afetivo, ou eu só cultuo aquele que partiu pela morte porque eu tenho um vínculo afetivo, ou seja, eu tenho um pensamento contínuo, eu tenho complexos, eu tenho uma troca de relação onde eu crio complexos nos meus e os meus criam complexos em mim. Tem uma troca aí muito rica dentro dessa realidade. Quando essa criatura primitiva ela desencarna, a relação afetiva ela é tão importante que ela começa a demonstrar a dinâmica da libido, entendendo essa libido como energia espiritual, para a criatura. André Luiz coloca que o indivíduo ele fica vinculado ao seu clã e preso naquela tribo, quando o indivíduo desencarna, quando ele está vivendo encarnado. À medida que ele vai criando os vínculos afetivos com os clãs, com a própria tribo onde ele está inserida, com aquele núcleo, com aquela consciência extrínseca, que ela é muito coletiva, o indivíduo fica preso dentro daquela realidade. Quando o indivíduo desencarna dentro dessa realidade, ele desencarna e ele tenta se comunicar espiritualmente com as pessoas da tribo. E ele não consegue fazer esse movimento com as pessoas da tribo, tentando se relacionar. Como a separação corpo e espírito, em razão da morte, acontece e ocorre a perda dessa comunicação frequente quando a gente está encarnado com os nossos, o espírito começa a entrar num estado de depressão, ele começa a ficar no estado de melancolia, ele sente que ele perdeu o contato com o seu clã, com o seu núcleo. E quando não há interação, quando ele não consegue ter a interação com os membros da tribo, ele começa a fazer um processo regressivo. A libido ela não para. Ou ela segue na direção espiritual, e se ela não encontra caminhos psicológicos abertos para ir na direção da realidade espiritual, ela não vai parar. Ela começa a fazer um movimento de introversão patológica, um processo regressivo, no qual o indivíduo vai realizar uma postura dentro dessa lógica, dessa realidade espiritual, na qual o indivíduo vai precisar investir energia na relação, ele investe energia na relação. Essa energia é a própria vida acontecendo. Vamos aprofundar isso para a gente poder entender. Quando o indivíduo desencarna e essa libido ela não consegue acontecer na direção dessa tribo, dessa troca, ou seja, ele não consegue ter relação, a energia espiritual ela começa a fazer uma introversão patológica. E aquele indivíduo ele começa a virar um ovoide por não ter relação. Que é o tema do capítulo, as relações humanas. Ou seja, a energia espiritual ela não aceita não ter relação em todos os níveis da natureza. André Luiz fala que quando você tem as células embrionárias, as células germinativas, na realidade, as células germinativas, que são células que vão se diferenciar para formar os órgãos
e vão criar função, na base as células são todas iguais. Quando essas células germinativas elas começam a formar a estrutura conjuntiva, que são os tecidos dos órgãos, que causando uma individuação, uma diferenciação, então ela se especializa em ser coração. A outra se especializa em ser estômago. A outra se especializa como um operário em ser fígado. Mas na base, a massa de operários celulares é a mesma. E ela só vai se realizar enquanto missão quando ela se conecta ao grupo que vai formar o coração, que vai formar o fígado. Ou seja, ela precisa se relacionar para, na relação, ela entrar num campo magnético, a célula. Ela vai entrar num campo magnético especializado naquela função e ela vai se encharcar e se impregnar daquele magnetismo e vai ganhar uma identidade, uma função individuada para, como um operário numa fábrica, ela contribuir naquela função especializada. Mas isso só se acontece se ela se relacionar. Quando a célula germinativa, segundo André Luiz, se isola e ela se desatarracha do grupo, não se encharcando de magnetismo próprio para se especializar nas funções biológicas específicas, na fisiologia da criatura humana, ela regride a condição de ameba e fica entregue aos próprios impulsos, perdendo o seu processo. Da mesma forma como um homem tribal, não encontrando contato com os seus por decorrência da morte, ele faz um processo regressivo e vira um ovoide, como uma célula do corpo, demonstrando que todo o processo da natureza é relação. Se eu não me relacionar, a psique perde as funções, ela embota as suas funções e regride na sua estrutura espiritual, fazendo uma introversão patológica da vida, que na criatura humana se caracteriza por um ovoide e que na especialização, na especiação das células germinativas do corpo, fazendo um processo regressivo profundo, elas vão regredir para a condição de amebas, que foram uma fase do desenvolvimento celular. Então, dentro dessa realidade, é muito importante que se relacionar no nível psicológico é fazer vida, diz Joana. Quando eu não me relaciono, eu não consigo fazer vida. É tanto que, quando você observa, todas as doenças psiquiátricas prejudicam a capacidade do indivíduo de se relacionar. Todas, não tem nenhuma. Se você olhar a depressão, a esquizofrenia, o espectro das psicoses como um todo, né, que a esquizofrenia entra, todas as neuroses, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, os transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno fóbico, o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos de ansiedade específica de toda a ordem, muito caracterizados pelo medo, o toque em si, que vão gerar as manias, os rituais de alívio da ansiedade, as ideias obsessivas que surgem, as fixações neuróticas, a depressão, né? A depressão nem se fala. Dentro dessa ordem, nos níveis de depressão, o transtorno bipolar, que oscila entre a crise de mania e a crise depressiva, transtorno bipolar do tipo 1 e tipo 2, que vai caracterizar, né, a distimia e a hipomania, e você vai ter também a mania e a depressão, nos casos de transtornos psiquiátricos. Dentro dessa lógica, todas essas patologias geram um prejuízo na capacidade que o indivíduo tem de se relacionar com a vida e com as pessoas. Ou seja, se eu perco a incapacidade de me relacionar, eu estou perdendo capacidade de vida. É isso que Joana vai dizer. Quando eu patologizo, eu recebo uma oportunidade de me reconectar, mas se eu não cuido dessa patologia como um processo regressivo, uma introspecção patológica da vida, que me convida à conexão comigo, eu perco a capacidade de viver. Aquela patologia ela vai me tirando da vida dentro dessa lógica. Então, quando a gente pega esse raciocínio de André Luiz, que ele faz na célula, e depois ele faz no primitivo, que vira ovoide, a gente pode trazer ele também para o homem moderno. Quando o ser humano ele se ausenta do conjunto estrutural da vida, que são o núcleo social, a família como uma alma, a família ela também tem seus órgãos como corpo. O pai é um órgão, a mãe é um órgão, os padrinhos são um órgão da vida, os avós são órgãos do sistema familiar. São as semelhanças de órgãos.
Quando o indivíduo se inclina a uma regressão, quando ele vai fazer um processo regressivo, ele não consegue, né, para manutenção do movimento, porque regredir é uma tentativa de manter o movimento da vida. Se a vida não está indo para o espiritual, regredir é fazer um movimento, é tentar manter um movimento para tentar manter a vida, mas eu me evado da vida, eu perco as funções vitais, tanto no nível psicológico quanto no nível físico. Essa regressão, ela visa satisfazer uma maneira autocentrada de manter os próprios impulsos funcionando, mas de uma maneira para dentro, de manter o movimento. Isso faz que o indivíduo se desconecte da consciência cósmica e dos espíritos, ou seja, uma desconexão de Deus e dos espíritos que sustentam a vida com o seu influxo intuitivo na nossa direção, nosso guia, e a nossa troca magnética com os encarnados também, que são os nossos parceiros, outros espíritos encarnados assim como nós. Nós somos como as células do corpo, germinativas, em processo de individuação. Quando nós nos unimos à nossa família, nós estamos nos unindo a um processo de especiação da célula. Essa conexão, quando nós nos conectamos, nós estamos nos encharcando do magnetismo da alma da família, para que nós individuemos enquanto alma, fazendo um processo de especialização muito semelhante ao que a célula faz quando ela se dedica à função de um órgão no corpo. À medida que eu me encharco do magnetismo familiar e eu me encharco do magnetismo no social, me relacionando, eu faço vida e a minha vida acontece interna, porque a minha libido vai ser investida na vida aliviando a realidade do meu ego, para que eu possa me autoconhecer a partir de reflexos. Isso quer dizer o quê? Que quando eu me relaciono, eu vou gerar o meu processo de individuação, porque vai me organizar enquanto função espiritual. A célula, que é igual, ela é igual para todas as funções orgânicas, ela se individualiza quando ela vai para a especialização do órgão que ela quer funcionar. Ela se encharca daquele magnetismo e vai funcionar a partir daquela lógica e ganha uma função, ela tem uma finalidade. Ela se enche de sentido, que agora ela é um operário dentro de um grupo que tem uma função. Quando isso acontece, agora imaginemos que nós, enquanto alma, somos uma célula, que quando nós nos injetamos no núcleo social, nós adquirimos uma profissão, uma função na vida e passamos a servir, causando uma individuação da nossa alma que organiza a nossa libido como uma célula dentro do corpo. Entendendo o corpo como a própria sociedade e a família, e entendendo como célula nós mesmos na condição de espírito imortal dentro desse organismo social. Quando nós nos relacionamos, a partir dessa lógica, a libido se investe, ela é projetada nos outros, na vida, nos objetos, nas pessoas. Isso gera uma proteção para o ego. Porque quando isso gera um reflexo na vida, me dá tempo de eu olhar um reflexo e me reconhecer sem eu enlouquecer, ou sem eu me desestruturar de maneira fragmentadora da minha alma. A libido se desloca para a realidade externa, para os outros espíritos encarnados, recebe o fluxo da vida pelos espíritos superiores, pelo nosso guia, pelo próprio Deus, que é a consciência cósmica que vitaliza tudo, organizando a nossa energia espiritual que nós recebemos pela nossa mediunidade, porque todos nós somos médiuns, isso organiza a psique. Então, quando eu me relaciono, a libido sai do ego, ela se desvia de um volume muito grande de libido do ego, e eu posso me olhar no outro a partir da relação e me apropriar de mim mesmo a partir da relação. Se eu não tivesse o outro, a libido, em vez dela desviar do ego e ir para o mundo, ela tomaria o próprio ego, que se encharcaria de tal maneira dessa libido que ele não daria conta e se fragmentaria dentro dessa realidade. É tanto que os indivíduos que tendem a não se relacionar começam a enlouquecer ou fazer alguma patologia. Porque a libido começa a tomar o próprio ego, a sombra começa a se organizar a partir de uma lógica autocentrada, perde a conexão com a realidade e adoece. Então, se relacionar é fazer vida e gerar autoconhecimento através do processo de reflexão que ela coloca aqui. E à medida que eu faço esse processo de reflexo, que eu vejo os meus reflexos nas minhas relações, eu me aproprio de mim me relacionando. Só que isso me dá saúde, porque isso faz a individuação
numa maneira que eu posso ir saboreando a minha alma em vários níveis, no amargo e no doce, e me apropriando desse processo digestório de mim mesmo, de maneira equilibrada, fazendo vida, fazendo um fluxo. Toda vez que eu me dissocio, aí eu faço como a célula, eu regrido a uma função de ameba. E eu posso regredir uma função de ameba psicológica fazendo patologia. E isso gera essa realidade. Quando eu me relaciono, ocorre o que não ocorre com o animal, porque quando na criatura humana eu tenho um pensamento contínuo, eu crio complexo. Se eu crio complexo, eu crio ilhas afetivas que vão desenvolver a minha afetividade quando o ego se relaciona com os complexos e quando o ego projeta os seus complexos na vida. Quando essa relação começa a ocorrer, eu vou desenvolvendo a minha afetividade, porque eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu recebo amor, que vai estruturar a minha psique a partir dessa lógica como um terreno que precisa ser adubado para a planta crescer, germinar de uma maneira equilibrada. Quando a criatura, diferente do animal, não recebe amor através da relação, a psique regride a uma condição patológica. Então, eu faço uma patologia, a da indiferença, eu posso me tornar psicopata, posso me tornar uma pessoa antissocial, um criminoso, eu posso me tornar uma pessoa indiferente à vida, porque eu não fui nutrido de afeto a partir daquela lógica. Quando eu me relaciono, eu não só arrumo um meio mais acomodado de organizar a minha sombra na relação, porque o volume de libido é muito grande em relação ao ego da conta, então ela é desviada para a vida e me permite me apropriar de mim mesmo através dos reflexos. Eu preciso do outro para eu poder me conhecer. Eu preciso do outro para desenvolver a consciência reflexiva e empática e desenvolver o amor. Sem o outro, ou seja, sem relação, eu não consigo realizar o processo. Você vê que nem os planetas vivem só, né? Eles fazem sistemas. O planeta maior, no seu abraço gravitacional, atrai outros planetas e gera um sistema. O sistema gera outro sistema que forma uma galáxia e vai se relacionando. E forma um grande condomínio de estrelas. Nada na vida se dá sem relação. Eu não tenho consciência se eu não tiver relação. A consciência é a relação do ego com o inconsciente à medida que o ego percebe essa relação, num conceito junguiano. Ou seja, o que é consciência? É relação. Se eu não tiver relação, não tenho consciência. Então, dentro dessa lógica, quando eu me conecto, eu me ajusto ao ambiente espiritual e eu ganho uma função espiritual. Porque se a célula ela não se especializa, ela não tem uma função. Se eu não tenho função, não tenho propósito, eu não tenho finalidade. E tudo no cosmos tem uma finalidade. Todo mundo na vida serve. Eu sou psicólogo, eu sirvo a partir do lugar do psicólogo. O pedreiro serve a partir do pedreiro. A abelha serve a partir do lugar de ser abelha. E tudo tem uma função. Todos os elementos da natureza têm uma função. A mãe exerce a função da mãe com sentido. As formigas que caminham no solo têm uma função, a minhoca tem uma função, o sol tem uma função, a vida é servir. E por trás disso tudo, nos bastidores, em silêncio, a gente escuta o sussurro de Deus no anonimato, organizando tudo isso a partir de relação. E quando eu me relaciono, eu sinto Deus, eu compreendo Deus e faço vida, me conheço e libero os outros de mim mesmo, porque eu começo a me apropriar de mim e eu paro de sobrecarregar as pessoas com a minha realidade. Então, eu gero vida. E quando eu gero vida, eu gero consciência. E quando eu gero consciência, eu gero libertação. E quando eu gero libertação, eu gero conexão com Deus numa consciência mais ampliada dentro dessa lógica. Então, se ajustar um ambiente espiritual, eu ganho função espiritual. É como um operário que, num posto certo, se mobiliza em um serviço certo e tem uma finalidade, se preenche de sentido existencial. E se eu estou no posto certo, na função social, me relacionando com a vida, então eu recebo ordens da inteligência superior, que vai me dar uma finalidade. Imagina só, você está aqui, você está encarnado, você está recebendo ordens da inteligência superior, que é seu mentor. Se você não for viver e se relacionar, como é que você vai receber as ordens dele para executar as funções? Você perde a função. Então, o teu guia te orienta para quê? Se você não está na vida, se você não está se relacionando. Então, se nós não estamos nos conectando, a função superior espiritual fica prejudicada, porque eu preciso de relação, preciso estar na relação para não adoecer e, além disso, desenvolver o amor a partir da troca da afetividade, para não virar um psicopata. Então, eu preciso verter um influxo espiritual que mantenha a coesão da minha psique.
Quando eu extroverto a energia, você vê que na parábola dos talentos, quando ele tem medo e não emprega o talento, vira um inferno. A psique é isso, é essa parábola. Esse talento recebido é a energia de vida. Se ela não se relaciona, se ela não arrisca, se ela não interage, vira um inferno. Esse inferno são as patologias de toda ordem. Então, fazer verter esse influxo espiritual na direção do outro mantém a coesão da minha psique, porque aí eu me equilibro. Isso me organiza como a célula, me impedindo de regredir a condição de ameba psicológica nas funções regressivas. Então, evita a regressão patológica. Me relacionar evita a regressão patológica. Essa reflexão no outro evita com que o ego seja tomado pelas projeções identificativas, onde o ego vai ser engolido pela libido se ele não se relacionar. É gigante o desafio, o convite ao amor nos relacionamentos. É gigantesco, porque nós vamos ter que lidar com a gama de sentimentos que o animal não precisa. Mas na gente é uma riqueza tão gigantesca que se torna um grande desafio de viver para desenvolver a afetividade. E as relações, do fluxo das relações, trocando energia, é a vida acontecendo. É a própria vida. Não se relacionar é abrir mão da vida e de conhecer a Deus. E de sentir o próprio Deus no fenômeno da vida. Toda vez que eu me relaciono, eu desenvolvo os meus afetos, eu encontro a saúde, encontro a mim mesmo nas relações com a vida e desenvolvo o amor, dentro dessa lógica progressiva. Por isso que as relações humanas são indispensáveis para a saúde espiritual, e Allan Kardec colocou: fora da relação de caridade, de amor com o outro, não há salvação. A base do espiritismo é uma base relacional. Se eu não me relacionar, não tem salvação. Eu não tenho como praticar a caridade sem me relacionar. E Allan Kardec coloca: fora do amor não há salvação. Não há amor sem relação.